Nós estamos no programa Fé e Vida. Para você que chegou agora, você vai poder retomar esse programa através do nosso canal da Vim TV no YouTube. Porque hoje nós estamos falando sobre fé e política e eu trago aqui a orientação dos bispos do nosso Regional Leste 2, que foi preparada numa carta dirigida a todas as dioceses, a todas as arquidioceses e dioceses em todo o estado de Minas Gerais e Espírito Santo. Continuando a carta dos nossos bispos, seguiremos da seguinte forma. Olha o que os bispos nos dizem, que eu acho positivo e que eu penso que padre tem que aprender isso. Bispo também tem que aprender isso. Sabe por que eu estou dizendo isso, gente? É porque de vez em quando aparece um bispo ou outro que não fala a língua da igreja, sobretudo nesse momento de decisão, e acaba se tornando político partidário. Isso é ruim para o povo, isso é ruim para o rebanho, ver uma postura dessa da parte do bispo. Assim como é ruim para a paróquia, quando o padre toma uma postura assim. Olha o que os bispos nos disseram na carta. E é o que se recomenda a todo sacerdote, a todo o clero na igreja. Não queremos e não vamos nos sobrepor às consciências, indicando em quem votar. Eu vou repetir. Os nossos bispos nos dizem e querem que digamos nós, os sacerdotes, a todo o povo e as lideranças da igreja. Não queremos e não vamos nos sobrepor às consciências, indicando em quem votar, mas nos comprometemos em oferecer elementos e subsídios para o necessário discernimento nesse contexto eleitoral. Olha que interessante. O Evangelho, fonte inspiradora da doutrina social da Igreja, é o critério a partir do qual queremos pensar a política e os políticos. Ou seja, minha gente, se um candidato está atrelado a linhas de pensamentos que são fruto das paixões humanas, das ideologias do mundo, contradizendo o Evangelho, esse candidato não merece o nosso voto. Isso é claro, como 2 e 2 são 4. E nós temos grandes questões em pauta nos últimos anos e, sobretudo, nos últimos meses, questões polêmicas. Por exemplo, a questão do aborto. Por exemplo, a questão vários temas polêmicos. Eu vou ficar com esse, do aborto. Acho que já basta. E nós sabemos quais tantos outros assuntos polêmicos que não estão de acordo com o Evangelho. O Evangelho, fonte inspiradora da doutrina social da Igreja, é o critério a partir do qual queremos pensar a política e os políticos. Nossa fé nos faz olhar para Jesus Cristo, o Verbo encarnado de Deus, que assumiu na sua carne tudo que é verdadeiramente humano. Olhar para o Evangelho, nossa verdade, e olhar para o reino que desejamos, venha a nós, daí pensarmos o Brasil e querermos construí-lo a partir do projeto de Deus. Então, preste atenção, se quem se apresenta como candidato e lhe traz proposta de solução para os problemas da nação, do país inteiro e no Estado, preste atenção se a vida e conduta dessa pessoa está de acordo com a palavra de Deus e se essa pessoa é pessoa de fé. Porque, de repente, ela pode favorecer o crescimento e o fortalecimento de realidades que podem acirrar mais ainda a incredulidade e a falta de fé no nosso país, o que não é bom para nós. Nosso tempo é difícil, os bispos dizem, complexo, fragmentado, por isso não podemos tratar esta bela via de grande caridade, olha como eles leem, esta bela via de grande caridade que é a política, com descaso e desinteresse. Quando não nos preocupamos com política, alguém oportunista saberá usar dela em benefício próprio ou em favor de grupos que excluem os mais pobres, fazendo crescer a corrupção, a opressão e a exclusão social. O que eu dizia dos sofrimentos do nosso povo em nossos dias em relação aos hospitais, a falta de emprego, a falta de saneamento básico,
o nosso povo sendo explorado constantemente. Por que que está assim? Porque nós não queremos nos envolver. E nós precisamos tomar pé da situação, questionar a realidade, exercer o profetismo que nos foi confiado pelo Senhor a partir do nosso batismo. Por isso, isto vale para os bispos, os sacerdotes, os religiosos e religiosas e para todo o povo de Deus, todo o cristão batizado. Ele diz: quando não nos preocupamos com a política, alguém saberá usar dela em benefício próprio ou em favor de grupos que excluem os mais pobres, fazendo crescer a corrupção e a exclusão social. Eles dizem ainda: não podemos ficar apáticos, ou seja, parados. Não podemos vender o nosso voto, minha gente. No século XXI, é inconcebível que as pessoas troquem voto por favores recebidos. Nesse nosso sertão norte mineiro, a gente percebe isso acontecendo claramente. Quem vende o seu voto já teve o benefício, não tem direito a mais nada e por isso será oprimido sem direito a reclamar. Vai ter que dizer amém e aceitar. E fez isso, e às vezes a gente chama esse ou aquele político que tem esses hábitos incorretos, totalmente contrários ao que seria o bom exercício da política, e nós os chamamos de corruptos. Só que é bom lembrar que corrupto é quem compra voto, sim, mas corrupto também é quem vende o voto, porque não está pensando no bem de todo o povo, e sim em benefício próprio. E vai mais. Eles dizem: não podemos vender nosso voto, não podemos deixar de votar, não podemos tomar atitudes que favorecerão a velha política, não podemos ceder a quem queira enfraquecer e violar o regime democrático. E para concluir, eles dizem: convidamos a todos os cristãos, católicos e cidadãos de bem a olhar este momento com esperança e otimismo. É hora de escolher quem vai dirigir o Brasil e nossos estados, quem vai nos representar nas instâncias mais altas da democracia, quem vai produzir nossas leis e fiscalizar nossos governantes. Compreenda isto, compreendamos isto. E eles pedem a intercessão da Virgem, da Piedade e da Penha, dizendo que elas nos ensinem a pensar o nosso país como uma casa de irmãos e irmãs, comprometendo-nos com atitudes que nos levem a pensar, agir e votar, desejando vida plena e digna para todos. E assim eles terminam a carta, que foi compilada no Santuário Basílica da Piedade, em Caeté, no dia 5 de junho desse ano de 2018, dia da memória de São Bonifácio, bispo e mártir da igreja. Assinam os bispos e arcebispos do Regional Leste 2 da CNBB. E assim eu encerro o nosso programa hoje com a frase, mais uma vez aqui, do texto do Padre Zezinho, que eu dizia para vocês, de grande importância. Vejam bem, ele vai nos ajudar com sua reflexão da seguinte forma. Eu vou precisar abrir aqui para vocês verem que lindo o texto. Ele diz assim, quero o refrão: tem piedade de nós, Senhor, tem piedade do teu povo. Confiamos e mentiram para nós. Manda-nos profetas, manda gente honesta, manda novos líderes, Senhor. Estes de agora não nos amam. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor abençoe esta água, a água que cada um de vocês trouxe para junto de sua tela. Que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento, para que no primeiro, e se houver no segundo turno, nesse mês de outubro, possamos tomar a decisão mais acertada em benefício do nosso povo, da nossa nação. O Senhor esteja convosco e vos abençoe, e a esta água, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro aqui na Vim TV. Deus te abençoe.
Programa Fé e Vida. Oferecimento: água mineral Viva. Beba e sinta a diferença. E Esquema Quente, bar, churrascaria e pizzaria.